Acordei mais uma vez com a luz do sol filtrando pelas cortinas da sala. O aroma do café fresco invadia o ar, mas não conseguia sentir entusiasmo. O dia se desenrolava como um filme que já havia assistido muitas vezes, sem surpresas ou emoções. O meu marido estava na cozinha, distraído com as notícias na televisão. Conversas sobre o clima e os planos para o fim de semana tornaram-se uma rotina maçante, um eco de palavras que não ressoavam mais em mim. Ao olhar pela janela, vi a praia de Dona Ana ao longe, suas águas turquesa brilhando sob o sol. Era um lugar que sempre me trouxe alegria, mas agora parecia distante, como se eu estivesse presa em uma bolha invisível. A vida passava diante de mim, e eu me sentia como uma espectadora. O tédio do casamento pesava sobre meus ombros, e a ideia de mudança começava a se enraizar em meu coração. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado local para comprar frutas frescas, encontrei um amigo da família. Ele estava na sua oficina, ajustando um carro antigo que sempre chamara minha atenção. A oficina exalava o cheiro característico de óleo e metal, era um refúgio do mundo exterior. Ele sorriu ao me ver e me convidou para entrar. "Como você tem estado?", perguntou ele com um tom amigável. "Sobrevivendo", respondi, tentando esconder a frustração em minha voz. Conversamos sobre trivialidades e logo percebi como era bom sentir alguém interessado na minha vida. As risadas fluíam naturalmente entre nós, trazendo de volta lembranças de tempos mais simples. Eu não sabia que essa conversa marcaria o início de algo inesperado. Enquanto ele falava sobre carros e suas histórias, uma aliança perdida no fundo da gaveta da minha mente começou a surgir novamente. Lembrei-me dos momentos felizes do passado e das promessas feitas quando casei. Mas agora tudo parecia tão distante. O mecânico notou meu silêncio e perguntou se estava tudo bem. "É só, a vida às vezes parece tão repetitiva", confessei. Ele assentiu com compreensão, seus olhos brilhando com uma empatia que eu não esperava encontrar naquele momento. Um calor começou a se espalhar dentro de mim, talvez houvesse algo mais além daquele tédio apático. Nos dias seguintes, voltei à oficina várias vezes sob pretextos variados, um carro que precisava de conserto ou apenas para tomar um café. Cada encontro era uma pequena fuga da realidade que vivia em casa. Mas havia algo mais ali, um sentimento crescente que eu tentava ignorar. Uma tarde, enquanto ele trabalhava em um motor barulhento, nossos olhares se cruzaram por um instante prolongado. A conexão era palpável, eu podia sentir isso no ar entre nós. No entanto, o peso da culpa começou a me consumir à medida que pensava no meu marido e nos compromissos assumidos. Ao voltar para casa naquela noite, encontrei a aliança perdida na gaveta da cozinha onde costumava guardá-la. Olhei para ela por longos minutos, questionando tudo o que havia construído até ali. O peso daquela pequena peça de metal parecia maior do que qualquer compromisso que já fizera. As dúvidas começaram a assombrar meus pensamentos, até onde eu iria por uma mudança? E então percebi que as respostas poderiam levar-me a caminhos sombrios. A aliança ainda brilhava sob a luz da cozinha, mas seu brilho não era suficiente para dissipar a escuridão que começava a se formar dentro de mim. Aquele pequeno objeto, símbolo de um compromisso que parecia tão distante, agora era apenas um lembrete do que eu não tinha. Senti uma onda de confusão invadir meu ser. O que eu realmente queria? O que significava amar alguém em meio a tantas incertezas? Nos dias seguintes, busquei refúgio na oficina do mecânico. Era um lugar onde o cheiro de óleo e metal se misturava ao som relaxante das ferramentas sendo utilizadas. Ele estava lá, como sempre, com um sorriso acolhedor que parecia iluminar o ambiente. As conversas começaram a fluir naturalmente, e cada palavra trocada era como um bálsamo para minha alma cansada. "Como você está hoje?", ele perguntou, enquanto ajustava uma peça em um carro antigo. "Um dia de cada vez", respondi, tentando esconder o turbilhão de sentimentos. Mas cada encontro trazia à tona uma tensão crescente. A amizade começou a se transformar em algo mais profundo.
nossas conversas eram repletas de risadas e olhares significativos. Em um momento particularmente íntimo, quando nossos olhos se encontraram por mais tempo do que o habitual, ele disse: "Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa." Foi nesse instante que percebi como estava me aproximando dele. Uma mistura de culpa e desejo me consumia. Eu sabia que estava cruzando uma linha invisível entre amizade e algo mais perigoso. Certa tarde, após uma conversa sobre sonhos perdidos e esperanças esquecidas, ele se inclinou para perto de mim. O mundo ao nosso redor desapareceu enquanto nossos rostos se aproximavam. Nós nos beijamos. O toque dos nossos lábios foi elétrico, senti uma mistura de liberdade e medo ao mesmo tempo. A sensação era nova e proibida. Mas logo a realidade voltou com força total quando ouvi o barulho da porta da oficina se abrindo. Um amigo do meu marido entrou sem aviso prévio, seus olhos imediatamente fixos em nós dois. O coração acelerou em meu peito enquanto tentava disfarçar o momento constrangedor. "Desculpe interromper", ele disse com um sorriso desconcertante, mas havia um olhar curioso em seu rosto. Tentei agir naturalmente, mas sabia que as consequências daquele beijo poderiam ser devastadoras se alguém descobrisse. A culpa começou a pesar novamente sobre meus ombros enquanto tentava encontrar palavras para justificar minha presença ali. Depois daquela visita inesperada, fui embora da oficina com os pensamentos fervilhando na cabeça. O beijo tinha sido um desvio delicioso da rotina entediante da minha vida, mas também trouxe à tona questões complicadas sobre lealdade e desejo. Ao chegar em casa, encontrei meu marido sentado no sofá com expressão pensativa. Ele levantou os olhos para mim assim que entrei na sala e senti um frio na espinha ao perceber que algo estava diferente. "Você parece distante", ele comentou casualmente. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu tentava decidir qual caminho seguir agora. As sombras do passado e as promessas não cumpridas começaram a me assombrar novamente. Aquela noite seria decisiva, eu sabia disso no fundo do coração. A brisa suave do mar acariciava meu rosto enquanto eu caminhava em direção à oficina. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza do momento não conseguia apagar a inquietação que me consumia. O pensamento de que o marido poderia descobrir tudo me deixava nervosa. A cada passo, a culpa pesava mais em meu coração. Quando cheguei à oficina, encontrei o mecânico trabalhando em um carro antigo. Ele levantou os olhos e sorriu ao me ver, como se minha presença fosse um raio de luz em seu dia. A tensão entre nós era palpável, uma mistura de desejo e medo. Estávamos prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. "Oi, você está linda", disse ele, com um sorriso que fazia meu estômago revirar. Aquelas palavras soaram como música para meus ouvidos cansados da rotina. Eu precisava disso, precisava sentir algo além do tédio que me cercava em casa. A conversa fluiu naturalmente, como se fôssemos amigos de longa data, apesar da situação complicada. Falei sobre as banalidades do meu dia a dia, enquanto ele ouvia atentamente. Mas havia algo mais profundo no ar. Nossos olhares se encontravam com frequência, e cada vez que isso acontecia, um frio na barriga me lembrava dos riscos envolvidos. Momentos depois, ele se aproximou e nossos lábios se encontraram em um instante de vulnerabilidade. O mundo ao nosso redor desapareceu, e só existíamos nós dois naquele momento. O telefone tocou abruptamente, quebrando a magia do instante. Era meu marido. Senti um frio na espinha ao olhar para o visor do celular. A voz dele ecoou na linha, cheia de preocupação. "Onde você está? Está tudo bem?" Tentei manter a calma enquanto respondia com palavras tranquilizadoras, mas minha mente estava em outro lugar. O mecânico olhou para mim com uma expressão preocupada e sabia que aquele era um momento crítico. "Estou no café da esquina", menti rapidamente. Desliguei e voltei a olhar para ele. O clima já não era o mesmo, o peso da realidade havia retornado como uma sombra indesejada.
Precisávamos falar sobre o que estava acontecendo entre nós, mas as palavras pareciam presas na garganta. Não podemos continuar assim, disse eu finalmente, quebrando o silêncio tenso entre nós. Ele assentiu lentamente, mas seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Havia algo mais profundo ali, uma conexão que não podíamos ignorar facilmente. Enquanto conversávamos sobre as consequências de nossos atos e os riscos envolvidos, percebi que um vizinho curioso nos observava do outro lado da rua. Seu olhar inquisitivo fez meu coração disparar novamente. A ideia de sermos descobertos me aterrorizava. Ao final daquele encontro tumultuado, deixei a oficina com mais perguntas do que respostas. O peso das decisões pesava sobre mim enquanto caminhava para casa sob as estrelas que começavam a brilhar no céu escuro de Lagos. As incertezas pairavam no ar, e eu sabia que precisaria fazer escolhas difíceis nos dias seguintes. Um dilema moral se formava diante de mim: até onde eu estaria disposta a ir por essa nova liberdade? E qual seria o custo disso tudo? Enquanto caminhava para casa, a brisa do mar parecia sussurrar segredos que eu não queria ouvir. A ideia de uma viagem com o mecânico ecoava em minha mente, um convite à aventura que me fazia sentir viva, mas o peso da traição se acumulava como uma tempestade prestes a estourar. Cada passo em direção ao lar era um lembrete do que deixaria para trás. O dia seguinte trouxe uma rotina familiar que parecia ainda mais opressiva. O café da manhã foi silencioso, com olhares vazios trocados entre mim e meu marido. Ele parecia absorto em seus pensamentos, talvez preocupado com suas próprias questões. O telefone tocou várias vezes durante a manhã, mas eu não tinha coragem de atender. As mensagens não lidas se acumulavam, cada uma delas um lembrete do mundo fora da minha bolha. No entanto, a ideia da viagem persistia. Um escape temporário das obrigações e expectativas. Durante o almoço no café local, onde costumávamos ir juntos, a imagem do mecânico pairava na minha mente como um farol de esperança. As mesas estavam dispostas sob as sombras das árvores, e o aroma do café fresco preenchia o ar. Um amigo comum entrou e se sentou à minha mesa. Você parece distante, ele comentou casualmente. Só pensando na vida, respondi evasivamente. Ele sorriu, mas havia uma preocupação em seus olhos que eu não conseguia ignorar. Às vezes é bom mudar de ares. As palavras dele ressoaram dentro de mim como um chamado à ação. Após o café, decidi ir até a oficina novamente. Ao entrar, o mecânico estava trabalhando em um carro antigo, e suas mãos sujas de óleo eram um contraste com seu sorriso caloroso ao me ver. Oi? O que traz você aqui novamente? Ele perguntou, limpando as mãos em um pano. Estava pensando sobre aquela viagem, minha voz falhou por um instante. Acho que precisamos conversar mais sobre isso. Ele parou e me olhou nos olhos com intensidade. Podemos ir no próximo fim de semana. A ideia de escapar por alguns dias me deixou animada e aterrorizada ao mesmo tempo. E se alguém descobrir? Não precisa ser assim, ele respondeu suavemente. Podemos ser discretos. A conversa fluiu naturalmente enquanto discutíamos os detalhes da viagem, a possibilidade de liberdade fazia meu coração acelerar. Quando finalmente nos afastamos da oficina naquela tarde, nossos olhares se cruzaram e algo mudou entre nós novamente, passamos a noite juntos. No entanto, ao voltar para casa naquela noite, encontrei um envelope deixado na porta. O papel amarelado tinha apenas uma frase escrita em letras garrafais: Eu sei o que você está fazendo. Meu coração disparou instantaneamente enquanto as dúvidas começaram a surgir novamente. Quem poderia ter enviado aquilo? A sensação de estar sendo observada tomou conta de mim como uma sombra ameaçadora. Cada passo dentro de casa parecia mais pesado do que antes, e eu sabia que as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. Com o envelope nas mãos e a incerteza pulsando dentro de mim, percebi que não havia como voltar atrás agora.
As consequências estavam se aproximando rapidamente e eu precisava decidir o que realmente queria antes que fosse tarde demais. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Com o envelope ainda nas mãos, uma onda de ansiedade tomou conta de mim. O que o meu marido sabia? O silêncio da casa parecia ensurdecedor, e cada barulho externo se tornava um eco das minhas inseguranças. Naquela noite, enquanto tentava dormir, minha mente girava em torno das escolhas que fiz. O mecânico aparecia em meus pensamentos com uma frequência preocupante. Havia algo nele que me atraía, algo que me fazia sentir viva novamente. Mas a culpa não me deixava em paz, a traição pesava como uma âncora no meu peito. Decidi que precisava de clareza. O dia seguinte trouxe um convite inesperado, uma festa de aniversário de um amigo em comum, onde todos estariam presentes. A ideia de estar cercada por conhecidos e o meu marido me deixou inquieta. Como poderia encarar a situação? O mecânico estaria lá? Um misto de ansiedade e excitação tomou conta de mim ao imaginar a possibilidade. Conversei com algumas amigas sobre o convite. Elas notaram minha hesitação e tentaram me encorajar a ir. A vida é curta, uma delas disse, e você merece ser feliz. As palavras ressoaram dentro de mim, mas a dúvida persistia. Eu realmente queria arriscar tudo por um momento fugaz? Na festa, as risadas e conversas enchiam o ambiente, mas eu mal conseguia prestar atenção. A presença do meu marido era reconfortante e sufocante ao mesmo tempo. Enquanto tentava manter uma conversa trivial, meus olhos buscavam o mecânico entre os convidados. Foi então que ele entrou na sala, com seu jeito descontraído e sorriso fácil. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e eu senti uma faísca familiar acender dentro de mim. Ele se aproximou, e o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Você está bem? Ele perguntou com um tom preocupado. Estou, só pensando, respondi evasivamente. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se não houvesse mais nada importando além daquele momento compartilhado. Mas cada palavra trocada era carregada de significados ocultos e promessas não ditas. De repente, meu marido surgiu atrás de mim, interrompendo nossa conversa leve. A expressão em seu rosto mudou rapidamente ao perceber a proximidade entre nós dois. Um silêncio constrangedor se instalou. Precisamos conversar, ele disse firmemente, olhando diretamente para mim. A determinação na sua voz era inconfundível. O coração disparou no meu peito, e sabia que aquele momento era decisivo. Olhei para o mecânico e vi a preocupação refletida em seus olhos também. Uma tempestade estava prestes a se formar entre nós três. A festa continuou ao nosso redor enquanto eu enfrentava essa nova realidade, o peso da verdade finalmente começando a desmoronar sobre mim como um castelo de cartas prestes a desabar. Como eu poderia explicar? Como poderia justificar as escolhas que fiz? A necessidade de ser ouvida misturava-se à certeza do que estava por vir, as consequências iriam me encontrar mais cedo ou mais tarde. E ali estava eu, à beira de decisões que poderiam mudar tudo, um futuro incerto à frente e um passado cheio de segredos pesando nas minhas costas. O dia seguinte trouxe uma sensação de peso que eu não conseguia ignorar. O acidente na oficina do mecânico ecoava em minha mente como um alerta. Ele havia se machucado enquanto trabalhava, e isso me fez refletir sobre o que realmente importava. A fragilidade da vida se tornava mais clara a cada instante. Fui até a praia de Dona Ana, buscando alguma resposta nas ondas que quebravam suavemente na areia. O sol brilhava intensamente, mas a beleza do lugar não conseguia dissipar a nuvem de preocupação que pairava sobre mim. O mar, com sua imensidão, parecia prometer um escape, mas também lembrava das limitações de minhas escolhas. Enquanto caminhava, um antigo amor surgiu em minha mente. Lembrei de momentos passados, quando tudo parecia mais simples e menos complicado. A conexão que eu tinha com ele era intensa e cheia de promessas. Mas o tempo tinha me levado por caminhos diferentes, e agora eu estava presa em um dilema emocional.
decidi visitar o mecânico no hospital. A sala estava silenciosa, exceto pelo som dos aparelhos ao redor dele. Ao vê-lo ali, tão vulnerável, meu coração apertou. Ele sorriu ao me ver, mas havia uma tristeza em seus olhos que eu não conseguia ignorar. Como você está? Perguntei, tentando soar otimista. Melhor agora que você está aqui, respondeu ele com um tom suave. A conversa fluiu entre nós, mas havia uma tensão no ar. Eu sabia que precisava tomar uma decisão sobre nosso futuro juntos. O medo de perder tudo que construí com meu marido pesava em minha mente como uma âncora. Naquela noite, sentei-me no café local, olhando para as pessoas passando. Amigos e conhecidos compartilhavam risadas e histórias enquanto eu lutava com meus pensamentos. A ideia de voltar à rotina anterior parecia cada vez mais insuportável. Um amigo me abordou e perguntou se eu estava bem. Você parece distante, disse ele com preocupação genuína. Estou apenas pensando na vida, respondi evasivamente. Ele insistiu, às vezes é bom mudar as coisas. As palavras dele ressoaram em mim como um chamado para agir. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem inesperada do antigo amor. Ele queria me encontrar para conversar sobre o passado e as escolhas que fizemos ao longo dos anos. Meu coração disparou, seria essa a oportunidade de reavaliar tudo? A ideia de reviver aquele capítulo da minha vida era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. No entanto, a presença do mecânico ainda queimava em minha memória como uma paixão não resolvida. As horas passaram lentamente enquanto eu ponderava sobre o encontro iminente com meu passado e o futuro incerto ao lado do mecânico ferido no hospital. Uma escolha precisava ser feita: seguir pelo caminho seguro ou arriscar tudo por algo desconhecido e potencialmente libertador? A dúvida pairava sobre mim como uma sombra indesejada enquanto o telefone vibrava novamente na mesa. Era ele novamente, pedindo para se encontrar amanhã à tarde. O destino estava se aproximando rapidamente e eu precisava decidir entre segurança e paixão antes que fosse tarde demais. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, trazendo um novo dia repleto de incertezas. A mensagem do mecânico ainda ecoava em minha mente, como um chamado que não podia ignorar. A ideia de encontrá-lo novamente me causava uma mistura de ansiedade e excitação. O que diríamos? Como seria aquele momento? Enquanto me preparava, a imagem do meu marido passou pela minha cabeça. Ele estava tão absorto em suas próprias preocupações que mal notava a ausência de calor em nosso lar. A rotina se tornará um ciclo vicioso, e eu me via presa nele. Cada dia parecia uma repetição do anterior, sem mudanças, sem surpresas. Cheguei à oficina e o cheiro familiar de óleo e metal invadiu minhas narinas. Ele estava lá, concentrado em seu trabalho. O sorriso que surgiu em seu rosto ao me ver fez meu coração acelerar. Era como se o mundo ao nosso redor desaparecesse, deixando apenas nós dois. Você veio, disse ele, com um brilho nos olhos. A conversa fluiu naturalmente entre nós, como se o tempo não tivesse passado desde a última vez que nos encontramos. Falamos sobre trivialidades, mas a tensão no ar era palpável. Havia algo mais profundo que nos unia agora. Eu tenho pensado muito sobre nós, ele confessou, quebrando o silêncio que se formara entre nós. As palavras dele reverberaram dentro de mim. O peso da decisão pesava mais do que nunca. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Um cliente entrou na oficina e interrompeu nosso momento. O tempo parecia correr contra mim enquanto eu tentava manter a compostura diante das perguntas triviais sobre os serviços oferecidos. Assim que o cliente saiu, voltei a encará-lo. Precisamos conversar, disse ele com seriedade. O convite para uma nova conversa soou como um desafio e uma promessa ao mesmo tempo. Meu coração disparou novamente ao pensar nas possibilidades que estavam diante de mim. Vamos à praia? Sugeriu ele inesperadamente. A ideia de estar sozinha com ele naquele lugar tão bonito parecia perfeita e aterrorizante ao mesmo tempo.
O mar sempre fora um refúgio para mim, mas agora carregava um novo significado. Seria o cenário onde minhas escolhas se tornariam mais claras ou onde eu poderia afundar ainda mais? Na praia, as ondas quebravam suavemente na areia enquanto caminhávamos lado a lado. Ele começou a falar sobre seus sonhos e aspirações, revelando um lado dele que eu nunca tinha visto antes. Sentia-me atraída por sua sinceridade e pela forma como ele falava com paixão. De repente, olhei para o horizonte e percebi como era fácil perder-se naquele momento fugaz de felicidade. Mas logo fui puxada de volta à realidade quando vi uma figura familiar se aproximando à distância. Era um amigo do meu marido. Meu coração parou por um instante enquanto tentava encontrar uma saída para aquela situação embaraçosa. A necessidade de esconder minha presença ali tornou-se urgente, e eu não poderia ser vista com ele naquele contexto. Precisamos ir, murmurei rapidamente. Ele assentiu com a cabeça, mas havia uma expressão preocupada em seu rosto. Sabíamos que estávamos jogando tudo em risco por causa daquela fração de liberdade que havíamos encontrado juntos. A decisão estava prestes a ser tomada, as consequências poderiam ser devastadoras ou libertadoras. Ao afastar-me da praia, sentia o peso das escolhas pesadas sobre meus ombros, enquanto as ondas continuavam seu eterno vai-e-vem atrás de mim. O calor do sol da manhã penetrava a janela enquanto eu me sentava à mesa de café, a mente em um turbilhão. O aroma do café fresco não conseguia dissipar a névoa de incerteza que pairava sobre mim. A festa se aproximava, e cada dia que passava tornava-se mais difícil ignorar as consequências das minhas escolhas. O mecânico havia sugerido que eu contasse ao meu marido sobre nós, mas a ideia me aterrorizava. A possibilidade de perder tudo o que construí, mesmo com os problemas que enfrentávamos, era esmagadora. O peso da traição ainda estava fresco em minha mente, e eu sabia que o confronto com meu marido seria inevitável. Enquanto olhava pela janela, vi um conhecido passar. Ele acenou, e uma onda de culpa me invadiu. Como poderia continuar vivendo essa vida dupla? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era o mecânico, sua voz cheia de preocupação. Precisamos conversar sobre a festa, ele disse. Seu tom sério não deixou espaço para dúvidas. Você vai mesmo? Não sei, respondi. Estou com medo. Você não pode continuar assim. Ele pausou antes de continuar. A verdade sempre vem à tona. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu desligava o telefone. A verdade era uma espada de dois gumes, poderia libertar-me ou destruir tudo ao meu redor. Na festa, o ambiente estava cheio de risos e música, mas eu mal conseguia participar da animação. As conversas fluíam ao meu redor como um rio impetuoso, enquanto eu me sentia presa em uma ilha de solidão. Meu olhar se desviou para o mecânico do outro lado da sala, nossos olhares se encontraram por um breve instante, e um arrepio percorreu minha espinha. Quando finalmente nos encontramos em um canto mais isolado da festa, ele me puxou para mais perto. Precisamos ser honestos, disse ele com firmeza. Sobre o quê? Perguntei nervosamente. Sobre nós. Ele hesitou antes de prosseguir, não podemos continuar escondendo isso. O peso do seu olhar era quase insuportável. Eu sabia que ele tinha razão e a mentira estava corroendo tudo ao nosso redor. Uma amiga se aproximou e interrompeu nosso momento tenso, trazendo uma garrafa de vinho e sorrisos despreocupados. O mecânico se afastou rapidamente, mas a tensão ainda pairava entre nós como uma nuvem escura prestes a desabar. Conforme a festa avançava, as conversas se tornavam cada vez mais superficiais para mim. Eu sentia como se estivesse flutuando acima daquela realidade festiva enquanto minha vida real aguardava ansiosamente por respostas. No final da noite, quando todos começaram a se dispersar e as luzes diminuíram, encontrei-me sozinha com ele novamente. Você decidiu? Ele perguntou com cautela. Não sei, confessei. Mas não posso continuar vivendo assim. Ele assentiu lentamente e olhou para mim intensamente antes de falar novamente.
seja qual for sua decisão, estarei aqui. Aquelas palavras foram tanto um consolo quanto uma carga pesada, sabíamos que estávamos à beira de algo grande, algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. Uma sensação estranha tomou conta de mim quando percebi que não havia como voltar atrás agora. As ondas do destino estavam prestes a colidir com força total em nossas vidas, e eu estava prestes a ser arrastada por elas sem saber onde iria parar,